para mediar a segunda mesa redonda sobre os jogos digitais, aplicativos e ambientes interativos, aprendizagem e avaliação, convidamos o professor doutor Jailson Teixeira. E como debatedores, professora doutora Isa Coutinho. Professora doutora Isa Neves. A professora doutora Lin Alves. E o professor mestre William Souza. Passamos a palavra para o mediador. A gente está aqui com mais uma mesa redonda aqui, sobre jogos digitais e com viés de aprendizagem e avaliação. Então, são pessoas assim de muita experiência nessa área, com destaque para a professora Lin, que é o nosso farol, né? E eu acho que falo por todos nós aqui, muito do que a gente, se hoje em dia a Bahia está no mapa de jogos digitais, se deve muito à professora Lin. E aí eu começo agradecendo e queria passar a palavra primeiro para a professora Lin, para a gente começar essa nossa mesa redonda. Obrigada, Jailson. Bom dia, gente. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite de Ariston, de Adilson e de Aniel, e também parabenizá-los pela realização do evento, né, que desde ontem está sendo um sucesso, aliás, desde a tarde, quando a gente começou a se reunir. Quero agradecer a mediação de Jailson aqui na nossa mesa e dizer que é um prazer estar aqui de novo, aqui em Cruz, né, a segunda vez que eu venho, e estou muito feliz de poder estar participando, escutando, interagindo com as pessoas e conhecendo um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido aqui na Superintendência de Educação à Distância. Então, é isso. É um prazer estar aqui. E aí eu queria começar falando um pouco sobre a proposta dessa mesa. Tá, cadê? Não tem. Não. Aqui? Mas não tá. Opa. Pronto. Essa mesa, ela... Bota aí o olho. Beleza. Essa mesa, na verdade, ela tem o objetivo de socializar o que o nosso grupo de pesquisa, que hoje, na verdade, é um centro, comunidades virtuais lá na UNEB, vem fazendo no que se refere à interação com os jogos digitais e com os aplicativos. E a ideia é exatamente assim, em conversa com Ariston, Adilson e Aniel, era falar um pouco sobre a nossa trajetória no que se refere à forma como avaliamos a interação com essas tecnologias e também as questões ligadas à aprendizagem. Então, a mesa, ela tem... somos 4, né, todos 4 são meus companheiros da UNEB, lá do Comunidades. Então, eu vou começar dando uma visão mais sistêmica do que o Comunidades faz. Depois, o William vai estar falando da pesquisa dele, que passa também pela avaliação em relação a um determinado jogo. Isa Neves vai estar falando da pesquisa dela que envolveu os aplicativos no ensino fundamental com a formação de professores das classes hospitalares. E Isa Coutinho vai apresentar também um instrumento que ela criou para avaliar a interação com jogos voltados para os cenários de aprendizagem. Então, é desse lugar que nós vamos falar. E aí... Pois é, né? Virou moda agora falar de jogos digitais e falar de gamificação, né? Então, todo mundo quer jogar, todo mundo quer interagir, todo mundo quer saber um pouco mais. Isso é super positivo, porque a gente começa a romper um preconceito que existe em relação a esses ambientes interativos enquanto espaços de aprendizagem. Mas também é meio preocupante, porque, especialmente quando a gente se refere às práticas gamificadas, que virou modismo, né? Todo mundo quer gamificar tudo, e muitas vezes não se dá conta de que, para que a gente possa adotar tais estratégias, é preciso jogar, é preciso interagir com diferentes leituras e conversar com os jogadores para conhecer um pouco como é que funciona essas mecânicas e de que forma elas podem contribuir para os diferentes cenários de aprendizagem.
Então, vamos jogar aqui um pouquinho hoje, de manhã, falando sobre o que estamos fazendo no que se refere a essa interação. Então, primeiro, é importante que vocês conheçam que o nosso grupo foi cadastrado no CNPq desde 2002. Quando ele foi cadastrado, inicialmente, a gente pensava no desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a cultura digital, e especialmente os games, e como essas interfaces da cultura digital tensionavam o processo de ensino-aprendizagem. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente atuava no ensino, na pesquisa e na extensão. Mas, durante esse tempo, a gente se angustiava muito com a crítica que os adolescentes faziam dos jogos que eram desenvolvidos para cenários de aprendizagem, os tais jogos digitais educativos. E aí surgiu uma grande oportunidade, foi um marco para todos nós no Brasil, que foi o edital da FINEP em 2005, que possibilitou que a gente fizesse o ensaio de sair da crítica para tentar desenvolver jogos voltados para cenários de aprendizagem. A Bahia, que não tinha nenhuma história nessa área, conseguiu, de 13 projetos aprovados, 3 foram na Bahia. Um foi na UNEB, o outro foi o EFSE, junto com o UFBA e a Mackenzie, lá em São Paulo, e a outra foi do Senai, Lauro de Freitas, que tem um núcleo de educação à distância também. Então, a partir desse edital, a gente começou também a ter no nosso, dentro do trabalho que desenvolvíamos, uma preocupação com o desenvolvimento de jogos voltados para distintos cenários de aprendizagem, porque a gente trabalha com a aprendizagem para além do espaço escolar. Então, e aí, ao longo dessa história, foram desenvolvidos 12 jogos. Eu não vou entrar no detalhe deles, mas vocês encontram gratuitamente no www.comunidadesvirtuais.pro.br. A gente ama história, a gente ama contar histórias. Então, os nossos jogos eles são, na sua maioria, diferentes dos jogos casuais, porque eles têm uma narrativa que tem o objetivo de engajar, seduzir o sujeito e implicar ele nessa história. Então, como a gente ama história, história mesmo, a gente tem o Tríade, que foi o primeiro, que é sobre a Revolução Francesa, tem Búzios Ecos da Liberdade, que é sobre a Revolta aos Alfaiates, o 2 de Julho, que foi o primeiro desenvolvido para dispositivos móveis, usando Unity, e temos também um sobre a Revolução Industrial, financiado pela Secretaria de Educação. Além disso, a gente tem jogos na área de matemática, de biologia, voltados para ensino fundamental, e fizemos 2 jogos para o Polo Petroquímico, em 2008, quando ele completou 30 anos. Esses jogos são usados até hoje, tanto na Braskem para treinamento, como dentro da Cidade do Saber, que é um espaço que o COFIC tem parceria. Temos um jogo também para a rede social que teve alguns problemas. Não foi fácil, ao longo desses anos, desenvolver esses jogos. A gente enfrentou vários problemas e eles ainda têm muitos bugs, né? Porque a gente recebia o recurso, trabalhava no jogo e depois o recurso acabava e, quando a gente ganhava outro edital, a gente inventava de fazer um outro jogo totalmente diferente. Foi a dor e a delícia. Mas eu não vou falar sobre isso, que isso é um outro tema, né? Não é o caso. E aí, esse é um jogo que a gente vai estar falando aqui hoje, especialmente o William, que é o Gamebook Guardiões da Floresta, que foi o último que fizemos, com financiamento CAPES, CNPq, FAPESB e a própria UNEB, que é o objetivo de desenvolver, de estimular as funções executivas. Imagine as funções executivas como maestro do desenvolvimento cognitivo, né? Então, nesse jogo, a ideia para as crianças de 8 a 12 anos é estimular o controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento, mas o William vai detalhar isso. Pois é. E por que a gente conseguiu fazer isso? A gente só conseguiu porque as agências de fomento, especialmente a FAPESB, acreditaram, né, e dentro dos editais que eram publicados, promoveu essa oportunidade não só para comunidades, mas para outros grupos e empresas no estado da Bahia. Isso foi muito importante para que a gente pudesse começar timidamente a configurar a área de jogos dentro da Bahia. A FAPESB também foi responsável por financiar os 2 cursos de especialização em game design no nosso estado, via UNEB. Mas, tudo bem, e de que lugar vocês falam? De que lugar vocês falam sobre tecnologia? Então, é importante a gente dizer que a gente compreende a tecnologia, a presença dessa tecnologia enquanto uma mediação importante para os processos de ensino-aprendizagem, independente da modalidade de ensino.
ela está presente e também compreendemos a tecnologia para além do digital. Nesse exato momento, eu uso uma tecnologia muito antiga para falar com vocês. Eu estou usando a oralidade. Então, para além de tudo isso, nós compreendemos as tecnologias também para além de uma perspectiva instrumental. Então, assim, Nelson Preto, em 1996, ele publica a sua tese, Uma Escola com e Sem Futuro, e é um marco para todos nós, que fomos alunos orientandos e os netos dele, a partir dos seus orientandos, e no Brasil todo, ele é reconhecido internacionalmente, porque ele vai compreender a tecnologia para além de um mero recurso didático, para além de algo que vai animar o espaço escolar, ou que vai apenas seduzir os alunos para que a aula se torne mais animadinha. Ele compreende essas tecnologias até hoje, né, o livro foi republicado recentemente, está disponível no repositório da UFBA gratuitamente, como elementos estruturantes, né? E é a partir de Nelson, em diálogo com Pierre Levy, a gente compreende também, e junto com outros autores, que a partir de Pierre Levy, como a Castrup, lá no Rio Grande do Sul, vão pensar as tecnologias, não só como extensões, como prótese, mas como criação. E é desse lugar que a gente fala, né? Então, as tecnologias compreendidas como a possibilidade de criar, de inventar, de tornar as práticas e interações dos diferentes sujeitos inovativas e inventivas. Então, é daí que a gente fala. E aí, vocês me perguntarem, Lin, então, qual é a perspectiva de aprendizagem que dialoga com essa? A gente parte de uma perspectiva vygotskiana, acreditando que essas tecnologias atuam na zona de desenvolvimento proximal dos sujeitos, permitindo que elas construam novos conceitos, né, a partir da interação com o outro, a partir da interação com essas tecnologias simbólicas. E aí, obviamente, dentro desse contexto, a gente compreende que a interação com os jogos ela possibilita que você estimule e desenvolva funções cognitivas, afetivas, sociais e, atualmente, né, motoras. Então, a gente compreende que o que acontece no game, dentro do universo do game, ele vai dialogar com a vida desse jogador fora daquele universo. Então, aquilo que é estimulado, aprendido naquele universo, ele vai ser levado para o seu cotidiano. É por isso que é de dentro do game para fora do game. Então, a gente acredita que a interação com os jogos vai além do entretenimento e da fruição, que é muito importante, mas é muito mais do que isso, né? Ele se torna um espaço para estimular essas funções executivas, aquelas que eu falei antes, e dentre outras que vão ser exploradas aqui. E aí a gente acredita que esses jogos eles se constituem espaços de aprendizagem. Pense bem, quando você entra no universo do jogo, para quem nunca jogou, mas lembrem dos jogos de tabuleiro. A gente é desafiado a solucionar um problema. A gente tem que pensar quais são os objetivos que a gente tem a médio e longo prazo. A gente vai levantar hipóteses, a gente vai testar hipóteses. Se for um jogo multiplayer, eu vou interagir com outros jogadores para solucionar essas hipóteses. Eu vou trabalhar com práticas colaborativas e cooperativas. E se for um jogo single play, mesmo que eu esteja jogando sozinho, eu nunca estou sozinho, porque tem sempre alguém do meu lado jogando, vendo, ou então eu vou interagir com os diferentes scaffolds que tem sobre o jogo. O que é que são scaffolds, né? São tipo assistência. Eu vou ver as dicas, eu vou ver o tutorial, eu vou entrar em chat para solucionar um problema que eu não consigo naquele momento. Já? Bem, mas e aí, né? Quando a gente vai falar disso, todo mundo pergunta, e aí, aprende como? Como é que vocês sabem que aprende? Essa é a pergunta que não quer calar. E, ao longo desses anos, vou tentar ser mais rápida, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando com investigações de base qual e quant, né? Em alguns momentos, a gente trabalha basicamente com a perspectiva qualitativa e colaborativa. Por quê? Porque a gente envolve os sujeitos. A gente não vai coletar dados, a gente vai produzir dados com sujeitos. E aí a gente trabalha com a perspectiva de escuta sensível de Barbier, quer dizer, sendo empático, escutar esse sujeito, de que lugar ele fala. Então, a avaliação vai ser compreendida como um processo formativo e somativo. E que dispositivos usamos? Como eu falei, a gente trabalha fortemente com a perspectiva qualitativa. Então, a gente constrói instrumentos, no caso dos jogos, que são avaliados, por exemplo, por juízes, né? A partir do feedback dos beta-testes dos juízes. Quem são os juízes? Especialistas em determinada área, que vão avaliar se o conteúdo está legal. O William vai falar um pouco mais sobre isso no caso do Gamebook. A gente cria roteiros de observação participante, que é muito importante esse feedback. Em algumas pesquisas, a gente usa o pré e o pós-teste para avaliar
não só o nível de interação que esse sujeito tem com as tecnologias, especialmente os games, mas em relação ao conteúdo. Sempre entrevistamos os sujeitos, porque, normalmente, o nosso N é pequeno, é possível fazer essas entrevistas, a gente usa muito questionário para identificar esse perfil, e, fortemente, a interação com jogos. É importante que vocês saibam que eu não acho que o jogo no espaço escolar, seja acadêmico ou seja na escola fundamental, tem que botar todo mundo para jogar, não. Eu acho que ele pode jogar fora e a gente trazer isso, essa experiência, também para a sala de aula, quando não é um objeto de pesquisa. Não está sendo um objeto de investigação. Só que com o Gamebook, a gente interagiu fortemente com o povo da psicologia. E aí a gente interagiu com novos instrumentos, né? A gente tem psicólogos no grupo. E aí, a partir da presença desses psicólogos, a gente começou a usar testes psicológicos que nos ajudam a fazer o perfil desse sujeito antes e depois da interação. A última pesquisa que está em andamento, a gente está usando o Neopsilin. Estamos usando a Torre de Hanoi e o FDT, que vocês estão vendo aí. Passa aí, William. Pois é. E aí, o que mais tem sido usado? Né? A gente também faz o levantamento, porque a gente trabalha o tempo todo atualizando essas referências. Existem outras pessoas que estão trabalhando com jogos e que estão trabalhando com as coisas que a gente gosta agora, que é a mediação desses jogos para estimular as funções executivas dessas crianças e adolescentes. E eu já estou aqui com uma pesquisa na cabeça para fazer isso com universitários. Beleza. Por quê? Porque eu enfrento, como professora, vários problemas que identifico que eles têm déficits nessas funções. E aí, um amigo nosso, o Tiago Rivero, ele desenvolveu um jogo chamado Big Game, e ele trabalhou com adolescentes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e utilizou um instrumento que ele criou a partir da interlocução com outros autores, e existe uma escala, né, de usabilidade que também avalia, que pode ser usada para avaliar os jogos. Passa aí, William. Bem, como é tudo rápido, essa é um overview. Se vocês quiserem saber mais, eu estou aqui hoje o dia todo, e todo mundo aqui, a gente pode conversar depois. Então, não temos respostas. Estamos o tempo todo ouvindo as pessoas, ouvindo os sujeitos, ouvindo os especialistas, conversando com eles, observando, para construir trilhas diferenciadas que avaliem efetivamente a contribuição dos jogos, especialmente os jogos, para a aprendizagem do sujeito. Né? Então, é isso aí. E, se vocês quiserem saber mais sobre a gente, siga-nos em todas as redes sociais. Beleza? Obrigada. Quantos minutos? Bom dia a todos. Dando continuidade aqui ao que Lin já começou a discutir, né? A grande demanda que nós temos dentro do Centro de Comunidades Virtuais é trazer e garantir essas efetivas contribuições que os jogos digitais têm para o desenvolvimento cognitivo. Então, nessa perspectiva, ela me deu um desafio sobre como é que a gente poderia matematizar e garantir de forma quantitativa essa eficácia e a eficiência da interação com jogos digitais. Então, dentro da comunidade científica hoje, grande parte das pesquisas são de base qualitativa e, de certa forma, os dados que são apresentados e a forma com que esses dados são apresentados vem sido apontado algumas falhas que, de certa forma, não conseguem garantir, de fato, que a interação com jogos digitais pode propiciar e contribuir com a evolução, com a maturação de algumas dessas funções executivas, das habilidades que nós temos. Então, esse foi o desafio que Lin trouxe para mim, né? Como licenciado em matemática. A ideia é eu tentar quantificar e trabalhar com um método misto, que a gente fosse, ao longo do tempo, conseguindo identificar, estabelecer indicadores e métricas para consolidar o que os estudos qualitativos já vêm apontando. Então, seria um reforço a mais dentro do que as contribuições das pesquisas qualitativas já têm apontado sobre as influências das contribuições dos jogos digitais. Então, inicialmente, a ideia é eu trabalhar com um modelo de taxonomia, certo? E esse estudo é um overview do que eu estou fazendo atualmente no doutorado. Eu faço um doutorado em modelagem computacional de sistemas cognitivos, e a ideia é eu tentar quantificar, de fato, essa eficácia da interação com os jogos. O Lin pediu aqui para eu sinalizar que é no Senai Cimatec, o doutorado de modelagem computacional.
Pronto, então a ideia é desenvolver uma taxonomia avaliativa de jogos digitais educacionais baseados em aspectos qualitativos e quantitativos. Então eu trago essa questão de tentar estabelecer métricas e indicadores que, nas pesquisas de revisão sistemática que nós temos feito no centro de pesquisa, a gente não tem encontrado algo que possa validar de fato essa questão das especificidades e contribuições que os jogos têm. Analisando a questão das avaliações, quais são os modelos que estão atualmente sendo utilizados, principalmente no Brasil? Um dos primeiros métodos é o método de taxonomia Bloom. Certo? É um método, uma modelagem para que você possa analisar como é que ocorre a aprendizagem através de objetos de aprendizagem. A primeira ressalva que eu quero sinalizar é que nenhum desses métodos foram desenvolvidos especificamente para trabalhar com jogos digitais. São métodos que são adaptados. Certo? O outro método é o método o modelo ARCS de Keller. Esse já é um método mais voltado para a educação à distância, pela questão de analisar o engajamento daqueles que interagem com o ambiente de aprendizagem. O outro é o modelo de Geekpart, que também é utilizado muito em EAD para analisar a questão da interface e da experiência do usuário com o ambiente. Então, observe que todos os modelos são utilizados também de modelos adaptados para tentar analisar como é a experiência do jogador durante a imersão em um jogo digital. Juntamente com isso, outro modelo, que é o último que tem sido utilizado, é o modelo do Savi. Na realidade, o Savi ele compila todos esses três métodos anteriores na tentativa de embarcar várias frentes de análise dentro da questão da interação dos jogos digitais. A grande questão é que esses métodos, atualmente, ele não têm conseguido trazer de forma efetiva, né, dados quantitativos que façam com que a comunidade científica se agrade, certo? E tenha essa confirmação das contribuições dos jogos digitais. Então, essa é a grande busca que o nosso centro de pesquisa tem atualmente. Então, vamos tentar criar e estabelecer métricas que sejam mais confiáveis para que a gente chegue e diga de forma com propriedade mesmo, e que a gente possa comprovar para a comunidade científica que, de fato, realmente, os jogos podem contribuir para essa formação. Um dos pontos de partida para a construção da tese que está em andamento foi analisar alguns jogos que já estão disponíveis. A gente começou a trabalhar com a questão do Lumosity e do Elevate. São jogos que trabalham funções cognitivas também, e eles dizem que você interagindo diariamente, 15 minutos, ao longo do tempo você começa a melhorar suas funções cognitivas. A grande questão é que, apesar dos trabalhos e das publicações que esses softwares publicam, não há comprovação e garantia sobre a melhoria nas funções executivas. Tanto que a Lumosity atualmente recebeu uma multa de $2 bilhões por prometer essa questão da maturação das habilidades, porém eles não têm nenhum dado que garanta que, de fato, isso pode permitir uma melhoria nas funções. Diante disso, a gente começou a fazer análise desses jogos. Lean interagiu, eu fiz a filmagem, comecei a fazer análise de como é que funcionava o processo de avaliação e como é que eles faziam o processo de avaliação dos jogos. Das métricas, a gente conseguiu estabelecer aquelas ali, né? Era o tempo de interação com o jogo, o controle, o formato de recompensa, a pontuação, como era feita. O engraçado é que, por incrível que pareça, no momento que Lean interagiu com um dos jogos, a pontuação foi contabilizada de forma errônea. Deu uma pontuação, mas, na realidade, quando eu fiz o levantamento histórico de todos os dados, a pontuação foi errada. Caso vocês tenham interesse de verificar isso, foi publicado no SP Games, que é o Simpósio Brasileiro de Entretenimento e Jogos Digitais. Vocês podem analisar todo o descritivo de como foi feita a análise dos jogos. Pronto, diante disso, o Lean me deu outro desafio, a questão do Guardiões da Floresta. Então, Guardiões da Floresta é um gamebook, né, que trabalha a questão da transmídia, não só game, mas também um app. Como o Lean sinalizou também, nós buscamos muito a questão da narrativa dos jogos. Então, tem todo um enredo que trabalha, que conquista e que faz a imersão do jogador com o ambiente. Dentro dos minigames que estão no Gamebook, eles trabalham com aquelas funções executivas. Então, controle inibitório, planejamento, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, categorização e atenção seletiva. Aí, Lean vem com o pepino. William, eu preciso tentar determinar e quantificar a presença de cada uma dessas funções executivas em cada minigame. Então, eu preciso ter essa noção. Tal minigame
funciona como e o que é que ele desenvolve. Pensando matematicamente, a possibilidade era utilizar o método HP, né, uma parte de álgebra linear, que ele faz algumas matrizes, vetoriza, faz a questão da normatização e a gente consegue estabelecer e quantificar. Eu trouxe um exemplo simples só para a gente ter noção de como é que funciona. Então, imagine que eu quero identificar qual é a porcentagem de cor que eu mais gosto. Então, eu atribuí 3 cores ali, né, azul, branco e cinza. Dentro daquela escala de quantificadores, tem o do 1 ao 9, sendo que 1 é o peso igual entre as cores, e acrescendo a faixa, né, do 2 ao 9, é o peso que cada uma supera a outra. Então, por exemplo, na primeira linha, entre azul e branco, eu prefiro azul, naquela escala 7. Então, é uma escala muito forte. Entre azul e o cinza, eu também prefiro o azul, porém eu titubeio. Então, observe que o nível é menor. Então, é como se eu fosse quase igual para esses dois tipos de cores. Entre branco e cinza, eu prefiro o cinza mediano. Obrigatoriamente, na hora que eu faço os cálculos matriciais, ele vai me dar aquelas porcentagens ali. Então, eu gosto principalmente do azul em cerca de 58,2%. Então, eu consigo pegar uma variável que é qualitativa e quantificar essa variável de uma forma bem precisa. Então, esse foi o primeiro momento de eu conseguir matematizar uma variável qualitativa de forma eficiente, para que a gente pudesse, ao longo do tempo, criar instrumentos de avaliação que possam garantir lá na frente que interagir com o Gamebook pode trazer algumas melhorias para essas funções executivas. Então, primeiramente, eu precisava ter a noção de quanto é que eu trabalho com cada uma dessas funções executivas nos minigames. Então, essa foi a primeira lógica. Diante disso, qual é a ideia da tese, né? Eu vou elencar, dentro das revisões sistemáticas que nós temos feito, 5 elementos que são importantes, apontados por autores que são importantes para a questão da mediação dentro dos jogos digitais. Por exemplo, é a questão do feedback. Os autores sinalizam que é interessante e importante que haja um feedback durante a interação. Quando os alunos trabalham com algum conteúdo, é interessante que ele tenha, no momento, a resposta, se ele acertou e errou, e algum condicionador que faça com que ele possa transpor o conhecimento, certo? Para que ele possa seguir as novas etapas do jogo, ciente de que errou e de que acertou. Outro item importante também que os autores têm apontado é a questão dos objetivos de aprendizagem. Os objetivos precisam estar bem definidos para poder garantir, certo, uma aprendizagem eficaz. Então, qual é a ideia? Os juízes, como o Lin estava sinalizando, nós convidamos especialistas da área. Neste caso, foram neuropediatras que trabalham com crianças com dificuldades em funções executivas, né, com déficit em funções executivas, e elas que fizeram todo o método do HP. Então, elas fizeram a mesma escala, atribuíram o peso que elas achavam para cada uma das funções executivas, e a gente conseguiu determinar em qual a função executiva que mais é apresentada dentro de cada um dos minigames. Então, a ideia da tese é isso, a gente elencar várias variáveis, atribuir pesos a essas variáveis, depois os mesmos especialistas, cada um com um peso, a ideia é que eu possa trabalhar com a especificidade de cada um. Então, se você é especialista da área de jogos, você tem um peso. Se você não é especialista da área de jogos, você tem outro peso, para que a gente possa fazer uma média quantificada e real para trazer essa garantia. Então, a ideia é que a gente possa comparar esse modelo padrão, que é o modelo 1, com o modelo 2, que é o modelo de avaliação do jogo propriamente dito. Então, a conclusão da tese é, ao invés da gente pensar numa taxonomia regular, então observe que a hierarquia e os níveis são bem conformes, a gente vai trabalhar numa ideia de dendrograma, que é o modelo lá de baixo, em que cada função executiva tem um peso diferenciado e sua atribuição respectiva dentro de cada modelo. Juntamente com isso, a ideia também é trabalhar um pouco com uma perspectiva de um dos autores que trabalham com a taxonomia evolutiva de espécies da ecologia. Então, se um elemento, né, um indivíduo tem uma característica, ele é atribuído o valor 0. Se o elemento tem tal característica, ele é atribuído o valor 1. Então, esse código binário me permite elencar e trazer novos níveis dentro daquela hierarquia. Então, é por isso que eu chamo de taxonomia dinâmica, porque cada jogo você vai atribuir um valor diferente para aqueles elementos e ele vai estar automaticamente aumentando ou reduzindo o seu nível de hierarquia.
juntamente com isso, quando a gente chegar no momento de avaliação com os próprios alunos, a ideia que eu tenho visto é que algumas pessoas já têm utilizado também a lógica fuzzy. Dentro do processo de aprendizado não existe só o erro 0 e o acerto 1. Existe algo entre o 0 e o 1, é a tentativa do acerto. Então, através da lógica fuzzy, a gente vai tentar também avaliar juntamente com aqueles que interagem com os jogos digitais. Pronto, enfim, esse é o overview, os meus contatos estão aí. Muito obrigado a participação de vocês. Eu agradeço também esses momentos para poder divulgar os meus estudos e as contribuições que eu tenho feito para o Centro de Pesquisa. Então, dando continuidade, a professora Isa Neves vai continuar na fala. Olá, bom dia, gente. Gostaria de começar minha fala, primeiro agradecendo à professora Ston, a Dilce, Niel, pelo convite e também pela recepção aqui em Cruz das Almas. Gostaria também de agradecer à turma lá do CFP, meus alunos, que prontamente atenderam ao meu convite, ao convite da professora Margarete, para estarem aqui. Madrugaram, mas chegaram para poder estar prestigiando aqui ao evento. E vou fazer como fez o professor Eleazar. Vou pedir aqui aos meus parceiros de mesa para poder ficar em pé, para melhor apresentar aqui os slides que eu trouxe para vocês. Então, assim, gente, como o Lin já falou, eu vou estar trazendo hoje para vocês uma reflexão sobre os meus estudos no doutorado. Eu discuti a relação das classes hospitalares com os dispositivos móveis, sobre a orientação da professora Li, e quis investigar quais seriam as possíveis ressignificações das práticas educativas nesse ambiente. Eu sei que vocês podem estar se perguntando, Isa, o que é classe hospitalar? Eu sei mais ou menos que vinha a ser dispositivos móveis, já dei uma olhada aí, pode ser tablets, celulares, enfim. Mas o que é que vem a ser as classes hospitalares? Eu vou estar a seguir apresentando para vocês o conceito dessas classes. Vamos lá. Será que... Ixi. Pronto, agora foi. Deixa eu pular só esse vídeo. Assim, já é notório que os dispositivos móveis fazem parte da nossa vida cotidiana, das nossas ações. Eu estou aqui falando, mas tem muitas pessoas aí assistindo essa palestra via tablet, via celular, via smartphone. Eu estou aqui falando e tem muita gente aí atualizando o WhatsApp, vendo outras coisas, enfim. Os dispositivos móveis já pode se configurar como uma tecnologia invisível. Hoje eu posso perguntar a vocês, gente, o que é que você fez? Qual foi a primeira coisa que você fez ao acordar? E muitos vão dizer, várias coisas, mas eu desafio vocês a pensar se não foi pegar o dispositivo móvel, nem que seja para apertar lá no despertador, que você acordou, já despertou, mas já é hoje comprovado cientificamente que a primeira atitude que as pessoas fazem ao acordar é interagir com o dispositivo móvel. Então, hoje, a utilização de dispositivos ela já está disseminada, com apenas alguns toques na tela, o usuário pode acessar ao mundo digital e interagir com diversos aplicativos que oferecem de forma prática uma série de serviços, entretenimentos, informações, comunicação. A utilização do dispositivo móvel ela tem se disseminado por diferentes fatores. Um dos fatores que eu gostaria de destacar aqui é porque o dispositivo se tornou um computador de bordo. É possível você fazer praticamente tudo que você fazia em um desktop através de um dispositivo móvel, através de um tablet, através de um computador. O teórico Henry Jenks acredita que estamos na cultura da convergência. Então, a maioria dos aplicativos estão se convergindo
para a utilização nesses artefatos, que é considerado, assim, hoje, indispensável, né, para as nossas atividades cotidianas. Então, hoje, é possível você fotografar, você enviar mensagem, você fazer compra, realizar pesquisa, enfim, inúmeras atividades. A utilização de dispositivos também, ela não está segregada a um único público. Hoje você observa que, desde as idades mais tenras, os meninos com meses já interagem com dispositivos móveis, há também a melhor idade. Então, você observa que também a gente não tem um público específico do ponto de vista da faixa etária. É interessante a gente observar que, atentamente, a esse contexto que hoje discutimos, sobre cultura digital, um contexto que é realmente específico, que é peculiar, a educação tende a estar acompanhando também. E hoje a gente já observa que há uma nomenclatura para a articulação entre a utilização de dispositivos móveis e também a educação. Se chama Mobile Learning. Aqui eu não vou estar explanando especificamente o que vem a ser, mas a gente pode conceituar como a utilização de dispositivos móveis na interação educativa, em que se pensa em uma educação em qualquer local e em qualquer momento. Então, o Mobile Learning tem sido assim bem recorrido, está em plena ascensão, sobretudo aqui no Brasil e em outros países também. Né? Eu acredito que vocês já ouviram falar no projeto UCA, um computador por aluno, ou então naquele tablet educacional. Então, essas iniciativas foram as primeiras tentando aí adequar o contexto educacional do ponto de vista dessa modalidade. Até mesmo tendo como referência a Unesco, ela, vendo esse crescimento da utilização de dispositivos móveis, lançou esses dois, na realidade, uma diretriz e uma orientação de como utilizar os dispositivos móveis na educação, de uma maneira não específica só para a escola, né, mas de uma maneira ampla. Então, depois, se vocês quiserem, podem também estar acessando lá. E aqui eu chego ao contexto das classes hospitalares. Então, o que é que vem a ser a classe hospitalares? Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de interação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital dia e hospital semana, ou em serviço de atenção integral à saúde mental. Então, a classe hospitalar é conhecida também como pedagogia hospitalar, como atendimento escolar hospitalar. Então, a classe hospitalar, na realidade, vem suprir um direito adquirido às crianças que estão fazendo algum tratamento de saúde. Não é um favor que os professores estão fazendo. Na realidade, toda criança que se hospitaliza, ela tem direito a continuar o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a classe hospitalar vem estar suprindo esse direito, né, digamos assim, das crianças e dos adolescentes. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a professora Fonseca, ela catalogou cerca de 155 classes hospitalares. Como vocês podem verificar, a região que tem mais quantidade de classes hospitalares é a região sudeste. E, em seguida, temos ali a região sul e o terceiro lugar é ocupado pela região nordeste. Aqui, o estado da Bahia ele se destaca com relação à quantidade de classes hospitalares. Temos cerca de 14 classes, e a maioria delas estão concentradas em Salvador. Vocês podem estar perguntando, e aí? O que é que tem a ver a classe? Você falou um pouquinho sobre dispositivos móveis, as classes hospitalares, o que é que tem a ver com a sua pesquisa? A minha pesquisa teve como objetivo compreender e analisar as interações dos professores das classes hospitalares de Salvador com os dispositivos móveis digitais e como estas experiências tensionam seus processos de formação e ressignificam suas práticas educativas. Para atingir esse objetivo, eu realizei uma pesquisa tendo como referência a abordagem qualitativa. Também me baseei na pesquisa-formação, a partir dos pressupostos da multireferencialidade, de Ardoinot, de Frois, Macedo, e utilizei como dispositivo de investigação questionário semiaberto, como a professora Lin já mencionou. Nós temos
seguimos, né, o princípio de sempre estar realizando um questionário a priori para conhecer o público, para conhecer o perfil daqueles sujeitos que a gente vai estar investigando. Também realizei a observação participante, entrevista semi-estruturada e o diário de campo. Antes de fazer qualquer pesquisa, é interessante também conhecermos o estado da arte. O que é que vem a ser isso? Quais foram as pessoas, quais foram as pesquisas já realizadas sobre aquele tema que pretendemos investigar? Então, ao realizar o estado da arte nos principais bancos e acervos acadêmicos, eu constatei que haviam 3 pesquisas já realizadas correlacionando dispositivos e classes hospitalares. Dessas 3 pesquisas, 2 eram dissertações e apenas uma era tese. Nessa pesquisa também eu encontrei dois trabalhos que, na realidade, utilizavam AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, nas classes hospitalares, que vem a ser o SAVE. O SAVE é o Serviço de Apoio Virtual Educativo Hospitalário, que foi desenvolvido pela Universidade de La Laguna, onde eu tive a oportunidade de ficar durante 6 meses, tanto aprendendo um pouco sobre esse ambiente virtual, que foi desenvolvido justamente para os alunos que estavam hospitalizados interagirem tanto com os professores que estavam acompanhando no hospital, como os professores que estavam acompanhando na própria escola. Porque digamos assim, alguns desses alunos, eles têm o ano letivo interrompido, né, por causa de tratamentos médicos, mas eles não perdem um vínculo total com a escola, apesar de ter um professor específico da classe hospitalar para poder estar acompanhando eles. Além do SAVE, eu tive a oportunidade também de mapear o Eureka Kids, que foi um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido também para a classe hospitalar pela PUC do Paraná. Então, tendo também como mesmo objetivo atender às demandas desses professores, ou, melhor dizendo, desses alunos. E também, de certa forma, dos professores, mais especificamente dos alunos. Do ponto de vista de categorias teóricas, eu adotei como categoria Educação e Saúde, utilizando autores como Foucault, Ferreira, Nigro, a classe hospitalar, né, que não poderia deixar de ser, e articulação, dispositivos móveis e educação. Como eu realizei a pesquisa em si? Eu propus, como vocês observaram, eu falei ali sobre a pesquisa-formação. Então, eu propus um curso de extensão para os professores que atuam nas classes hospitalares lá de Salvador. Esse curso de extensão foi denominado Dispositivos Móveis Digitais nas Classes Hospitalares e Domiciliares. Ele foi realizado na UNEB, no próprio programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, durante 6 meses. É interessante eu destacar que os cursos que realizamos não têm a perspectiva apenas técnica. Então, o nosso objetivo não foi somente reunir professores para os ensinar a utilizar um determinado tipo de aplicativo, a utilizar um determinado tipo de dispositivos móveis. Então, partimos da articulação teoria-prática. Então, fizemos reflexões teóricas sobre cibercultura, tecnologias, mobilidade, dispositivos móveis, mobile learning, mediação, e também interações com as configurações dos aplicativos para tablets e para smartphones. Então, essas interações foram inseridas dentro de oficinas. Então, realizamos oficinas de fotografia, de filmagem e outras espécies de oficinas justamente específicas para a classe hospitalar, para a atuação dos dispositivos nas classes hospitalares. Para conhecer até mesmo os aplicativos que iríamos utilizar nos hospitais, foi realizado um mapeamento de uma série de aplicativos que poderiam ser direcionados para esse público específico. Então, eu criei um banco de aplicativos para que os professores tivessem mais facilidade para ter acesso a aplicativos que eles poderiam utilizar na aula de português, na aula de matemática, enfim, né, que eles pudessem ter um acesso um pouco mais facilitado do ponto de vista dos aplicativos úteis para a prática. Aqui eu voltei. Espera aí. Pronto. Foi criado também uma homepage, né, no Facebook, chamada Dispositivos Móveis nas Classes Hospitalares. Se vocês quiserem
está disponível até hoje, onde íamos disponibilizando todo o decorrer desse curso. Também atividades que eram interessantes, notícias importantes. Então, serviu também como um espaço de análise, né? Porque muitos dos professores, na medida em que eles iam interagindo lá no curso, eles postavam, achei isso interessante, foi relevante determinada aprendizagem, enfim, se constituía um espaço muito rico de diálogo também com os professores. Aqui a foto está um pouquinho, não está ajudando muito, mas são os professores que se constituíram como atores sociais da pesquisa-formação. E aqui eu gostaria de finalizar minha fala só salientando, né, as possibilidades das tecnologias digitais e da web para as classes hospitalares. Eu concluo dizendo que esses dispositivos eles são potencializadores da comunicação entre familiares, amigos, professores, profissionais da área de saúde, porque, muitas das vezes, a criança ou o adolescente eles ficam isolados. Então, através dos dispositivos móveis, é possível se ampliar a comunicação, tanto com os familiares, como com amigos, enfim, né, com todas as pessoas que estão ali ao redor. São potencializadores do ponto de vista da reintegração, devido à superação do isolamento, à elevação da autoestima, socialização, inclusão sociodigital, também do ponto de vista do entretenimento, porque, através do dispositivo móvel, é possível que ele tenha um espaço ali sinestésico, do ponto de vista de abstrair a situação em que ele está vivenciando e ter outros espaços, até mesmo para não estar sempre focado ali na dor, então, na situação adversa que ele está enfrentando, através da diversão, da internet, dos jogos, das músicas. E, por fim, o espaço também educativo, na medida em que estabelece e até mesmo estreita a relação entre professor e aluno, também acaba colaborando em uma perspectiva de aprendizagem interativa e também na perspectiva da ampliação das habilidades e competências digitais. Enfim, seria essa a apresentação que eu trouxe para vocês, aqui algumas referências, e eu agradeço a atenção. Obrigado, professora Isa Neves. Eu queria passar agora a palavra para a professora Isa Coutinho. Bom dia a todos. Eu também estou muito feliz em estar aqui. Gostaria de agradecer ao convite de Ariston e parabenizar todos nós que somos corajosos e guerreiros de estarmos aqui discutindo educação pública no Brasil, também aqueles que são professores de educação básica. Bem, como membro do Centro de Pesquisa Comunidades Virtuais, sempre foi uma preocupação nossa os elementos tecnológicos, a cultura digital. Como já foi dito por Lynn, desde o início existiu uma preocupação em construir bases avaliativas, ou seja, se você produz ciência, se você produz conhecimento, você precisa dar uma resposta, você precisa dialogar com a sua comunidade. Então, diante disso, dos jogos produzidos, as avaliações sempre foram acontecendo formativamente durante o processo de avaliação, do jogo, depois do jogo, e, nesse momento, nós estamos aqui como um centro de pesquisa considerado como o maior produtor de jogos no Brasil, como uma produção nossa que foi publicada no passado de um livro, Jogos Digitais e Aprendizagem, Fundamentos para uma Prática Baseada em Evidências, que, em menos de um ano, já estamos na 3ª reimpressão, e esse livro hoje é indicado ao Prêmio Jabuti de Ouro. Então, todo esse compromisso que nós temos e essa necessidade da literatura de buscar, de tentar reconhecer aquilo que Lynn fala no início. O que é que realmente podemos aprender ou dialogar com jogos digitais? Então, como somos pesquisadores, cada uma pesquisa que a gente desenvolve, a gente tenta responder de alguma forma, seja através de avaliando jogos, avaliando os aplicativos. E o que eu trago hoje aqui, vou falar muito brevemente, e quem tiver interesse, depois podemos dialogar, a tese vai estar daqui a um mês disponível para a gente poder discutir o instrumento e poder socializar com vocês e poder validar externamente esse instrumento. Foi um instrumento
desenvolvido como fruto de minha tese, que ele parte de uma perspectiva diferente. Nós que somos professores, nós recebemos geralmente as inovações no nosso colo. Temos poucas, às vezes, participação das escolhas das inovações. Então, como estamos vivendo um momento em que os jogos digitais o professor não leva para a escola, ele está na escola, porque o menino está com ele na escola, jogando, interagindo. O interesse da minha pesquisa foi justamente desenvolver um instrumento que pudesse autorizar o professor a avaliar se esse jogo é um jogo de qualidade. Qualidade para as práticas educativas, para o cenário escolar. Então, é um instrumento que visa avaliar a qualidade dos jogos digitais educativos e tem como finalidade ajudar o professor a identificar isso. Aí você pode me perguntar, sim, mas o professor pouco joga. Mas esse será um incentivo para ele interagir, para ele jogar também e conseguir avaliar se realmente a proposição desse jogo atende ao que ele pensa. Mas aí vocês podem me perguntar também, poxa, mas como é que você vai conseguir avaliar a qualidade com o instrumento? Nenhum instrumento vai dar conta de tudo. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo. Quando a gente vai ao médico e faz um exame de dosagem de glicemia que dá um número lá de diabetes, você não pode ser diagnosticado com diabetes só pelo exame. Você tem que ver o contexto que você está inserido. Então, quando a gente produz um instrumento, você não pode utilizar ele com uma única forma que vai lhe dar um resultado. Esse instrumento é uma alternativa a mais para que o professor possa avaliar o jogo digital. Então, como é desenvolvido esse instrumento, né? É um instrumento que tem uma propriedade genérica, porque se você fala de qualidade, é difícil você falar de especificidade, porque a qualidade é algo multidimensional, seja de saúde, seja de vida, seja de jogos. Ele é um instrumento multidimensional, porque tem várias dimensões, e ele é um instrumento flexível. Por quê? Porque ele dá a possibilidade de você usar ele de várias formas, não apenas da forma integrada, como eu vou apresentar. Quais são as dimensões desse instrumento? Ou seja, o que é que esse instrumento vai possibilitar que você avalie? A usabilidade, a experiência de usuário e os princípios de aprendizagem. Isso aqui significa qualidade? Isso foi um recorte feito pela minha pesquisa. Não significa que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Mais uma vez, eu reforço, para que você atenda ao que você quer de utilização ou de interação com o jogo na escola, esse instrumento vai ser um elemento a mais. Mas você precisa jogar, observar o aluno jogando e registrar ou colher aquilo que o aluno traz sobre o jogo. Todo o fundamento do instrumento é baseado no design de interação de Roger Sharpe Price, de Donald Norman e de Nielsen. Tanto Donald Norman como Nielsen, eles não são pessoas que estudam jogos, mas os seus princípios são fundamentais para quem quer estudar usabilidade e experiência de usuário, que aqui eu estou me referindo à experiência de jogador. Então, todas essas três dimensões vão me dar a qualidade do jogo. Bom, como eu faço parte de um centro de pesquisa, o meu público foram os meus colegas, foram os pesquisadores também, um grupo de desenvolvedores, que fez parte também de uma ação do Centro de Pesquisa Comunidades Virtuais, e um grupo de 3 professores, que também faz parte de uma pesquisa. No total, tivemos 31 participantes. Cada um desses participantes, para validar esse instrumento, e é importante deixar muito claro isso, todo processo de desenvolvimento de um instrumento significa processos de validação. Validação semântica, validação teórica, validação da fidedignidade, da replicabilidade, da confiabilidade. Só que, numa tese de doutorado de 4 anos, você não tem condições de dar todas essas respostas. Então, você vai validando aos poucos. Então, o que eu mostro aqui é um processo de validação semântica do instrumento. Como eu já disse, foram os participantes do Centro de Pesquisa Comunidades Virtuais que me ajudaram a validar esse instrumento. Os jogos. No primeiro grupo, todos os jogos foram avaliados. No segundo grupo de validação, apenas o jogo Guardiões da Floresta e o jogo Dom. Por que eu fiz essa divisão? Porque, na elaboração do instrumento, você tem etapas de validação. Então, na primeira etapa, eu fiz um instrumento de 25 questões. Não deu certo. Por quê? Porque o professor precisa ter um instrumento prático, rápido, prático de ele trabalhar na sala de aula. Com 25 questões, seriam muitas questões e terminaria não dando o resultado que a gente esperava. Aí eu reduzi o instrumento para 18 questões. E essas 18 questões só foram avaliadas pelo segundo e o terceiro grupo. Esses foram os 2 jogos
O William foi uma das pessoas que fez parte do jogo Dom. Vocês podem acessar o portal do Comunidades Virtuais e ter acesso a todos esses jogos que estão disponíveis lá. Então, o primeiro jogo foi avaliado o Dom, depois o Guardião da Floresta. O instrumento de 18 questões, ele foi dividido em 6 questões para cada dimensão. Então, é um instrumento que atende à quantidade equitativa de cada dimensão, diferente de um instrumento básico que é muito utilizado na avaliação de jogos, que é o eGame Flow, que tem uma quantidade de questões maiores para uma determinada dimensão. O interesse desse instrumento não era priorizar uma dimensão específica, e sim que cada uma tivesse o mesmo peso. Depois podemos discutir sobre isso. Eu utilizei a escala Likert para quantificar os dados e categorizar, porque seria mais fácil para se ter um dado quantitativo, e, a partir disso, classificar os jogos. A escala Likert é amplamente conhecida, internacionalizada, é uma das mais utilizadas no mundo todo. Como é que a gente aplica esse instrumento? Então, ele tem 3 dimensões, e essas dimensões, de acordo com a escala Likert, que eu já passei anteriormente. Não volta, não, é? Como é que faz? Não. Então, quando a gente responde, a gente pode, com as perguntas escritas, que vocês podem ter acesso também num artigo que já foi publicado na revista Hipertextos, você pode responder qualquer uma dessas questões e também depois fazer a somatória dos pontos. Então, você pode ter um mínimo de 6 pontos para cada dimensão e, no máximo, de 18 pontos. Que classificação eu vou ter? Se eu consigo, naquele jogo, ter de 1 a 18 pontos, significa que esse jogo ele não é de finalidade educativa adequada. De 19 a 36 pontos, ele é pouco adequado. De 37 a 54, ele é parcialmente adequado. De 55 a 7, ele é de boa qualidade. E de 73 a 90, ele é de excelente qualidade. O que é que isso aqui me indica? Toda vez que eu faço uma avaliação, eu busco uma tomada de decisão. Então, eu não estou avaliando só para quantificar, mas é para ter um diagnóstico, para fazer alguma coisa com aquilo que eu avaliei. Então, por exemplo, tem um estudioso da escola dinamarquesa, Hendrik Nielsen, que ele disse que você pode aprender através dos jogos de 3 formas: por meio dos jogos, através dos jogos e fazendo jogos. Então, essas 3 últimas aqui, 54 pontos, excelente, boa, a gente pode utilizar o jogo, interagir com o jogo na sala, com outro recurso, com o livro, com o vídeo, e a gente poder discutir sobre isso. A gente pode utilizar um jogo comercial, e aí é o que ele chama de através do jogo, porque o conhecimento está transversalizado, ele passa pelo jogo, e você pode também utilizar projetos de desenvolvimento de jogos, porque quando você desenvolve um jogo, você desenvolve uma ideia, uma experiência de arte, de comunicação, de narrativa, e isso auxilia que o aluno, no processo de desenvolvimento, também aprenda. Bom, isso, na verdade, eu já falei, a classificação inadequada para a finalidade educativa, jogos em relação aos quais a análise das dimensões foram abaixo do ponto de corte, o pouco adequado também, parcialmente adequado. Bom, como qualquer projeto... Eu já tenho 10 minutos? Eu já tenho 10 minutos? Pronto. Como se trata de um projeto de pesquisa, todo projeto, toda pesquisa é lacunar. Como já foi dito por mim, ninguém aqui tem a intenção de esgotar nada. Por quê? Porque o conhecimento é dinâmico. Ao mesmo tempo que estamos construindo, estamos reconstruindo, avaliando e reavaliando. E o interesse que a gente traga plataformas como essa, ideia como essa, é que a gente possa socializar o conhecimento, porque isso aqui vai ser disponibilizado gratuito. Diferente do que vem acontecendo isso na indústria dos jogos. Porque nós temos hoje um boom, um crescimento muito grande das plataformas interativas, no qual existe o jogo, geralmente jogos casuais, com quizzes, e esses quizzes dão resposta tanto ao professor, como ao aluno e às escolas. E você tem um elemento quantitativo para dar, mas é algo muito localizado e que ainda não temos isso nas escolas públicas. Eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque eu sou professora da educação básica, sou diretora de
escola pública há 22 anos. Então, esse processo de criação desse instrumento aqui é baseado na minha pesquisa e na minha prática. E é necessário que o professor ele tenha autonomia para ele escolher e ver o jogo que é interessante para o seu dia a dia. Basta dizer para vocês que esse é o único instrumento no Brasil que dá essa autonomia e é um instrumento inovador no sentido da avaliação de jogos. O que temos hoje de instrumentos de avaliação no Brasil voltado para as práticas educativas são instrumentos elaborados geralmente por pessoas da área de computação, por pessoas da área de psicologia, muito pouco da área de psicologia, muito pouco da área de educação tem se envolvido na elaboração de instrumentos que possam auxiliar na avaliação de jogos educativos. Vixe, agora está vindo o slide aqui. Mas, bom, além das contribuições, uma vez o professor tendo acesso a esse instrumento, ele também pode, a partir dos resultados adquiridos através desse instrumento, ele fazer um banco de dados de pesquisa sobre os resultados adquiridos, ele pode ter autonomia para escolher sobre os jogos que ele quer trabalhar, se vai ser um jogo educativo já desenvolvido para esse fim, se já é um jogo comercial. A universidade também poderá ter possibilidade, através desse instrumento, buscar novas formas de pesquisa, bem como outras pessoas também podem ampliar o instrumento. Por quê? Porque é um instrumento que foi desenvolvido numa tese de doutorado, mas que ainda não teve validação externa. O que significa isso? Eu não tenho dados com um N grande que possa me dizer ainda a efetividade desse instrumento. O que foi feito foi uma pesquisa com 4 desenvolvedores e 3 professores. A ideia é que, a partir de agora, a gente possa ampliar esse instrumento para que a gente possa ver realmente ele é efetivo, o que é que precisa ser mudado, o que é que a gente pode ampliar, que resultados eles podem trazer para a prática educativa. Por quê? Porque a ideia está, de certa forma, apresentada, mas a efetividade da ideia ela precisa ser publicizada. E para que o instrumento adquira consistência, ele precisa de tempo. Até mesmo os instrumentos mais clássicos, como o Mini Mental Test, como o SF36 de qualidade de vida, são instrumentos que já estão na 3ª versão, na 4ª. Por quê? Porque o contexto muda, o conhecimento é dinâmico, as pessoas mudam, a cultura muda. Então, o instrumento também ele precisa ser adaptado. Bom, acho que nas limitações também eu já falei um pouco. É um ponto que a gente precisa, que, na verdade, é nem uma limitação, foi o recorte mesmo, que todos os jogos avaliados e validados, todo o processo de validação desse instrumento, ele foi realizado com jogos educativos, que foram jogos desenvolvidos pelas comunidades virtuais. Nós não temos dados ainda, pretendemos fazer a validação desse instrumento com jogos comerciais. E, considerando que a usabilidade, a experiência de usuário, os princípios de aprendizagem não estão só nos jogos, esse instrumento poderá ser adaptado para outros tipos de plataforma, para aplicativos, para avaliação de plataformas interativas. Bem, estou à disposição para questionamentos, para perguntas. Mais uma vez, gostaria de agradecer e dizer que todo esse processo aqui é um processo de construção participativa e colaborativa, onde todos nós estamos construindo uma história da educação pública, das tecnologias digitais e telemáticas no Brasil. Obrigada a todos e parabéns pelo evento. Então, vamos passar agora para a fase das perguntas. Eu gostaria que vocês, se possível, mandassem por escrito, que fica registrado, e se a gente não conseguir responder agora, a gente pode responder em outra oportunidade. Mas, se vocês desejarem, vocês podem vir aqui fazer sucintamente a pergunta no microfone, né? Eu queria começar com as perguntas que a gente já veio da parte virtual, né? Então, tem perguntas aqui, ó. Zito André, de Luanda, Angola. Tem pergunta aqui de Adriana Letícia, de Salvador, do IFBA, e de Ana Paula Oliveira, de Florianópolis, da Academia Nacional de Polícia Rodoviária Federal. Então, na ordem das perguntas tem o mesmo contexto, então vou fazer as perguntas em seguida para a mesa.
Como podemos aplicar os jogos digitais numa aula de matemática do ensino médio? A outra, existe o desenvolvimento de jogos para cenários de aprendizagem na área de medicina veterinária? E a terceira qual a perspectiva para os games na área de educação corporativa? Então, na mesa, quem ficar à vontade. Eu posso pegar corporativo, porque tem a ver com... Estou aqui. Tá, tem? Pronto, com relação à questão dos jogos de matemática, realmente já foi detectado até por mim na questão do que é disponível de jogos para matemática no ensino médio. Realmente a gente tem uma defasagem, certo, com relação a aplicativos ou até mesmo jogos digitais voltados para o ensino médio. Porém, uma das recomendações que eu faço é de um jogo também que foi desenvolvido pelo Comunidades, que é esse que o Kilin e Kisa comentaram, com relação do DOM, certo? O DOM é um jogo voltado para ensino de funções quadráticas no ensino médio. A perspectiva independe da metodologia, certo? Você pode criar um ambiente em que você possa utilizar esses jogos, pode fazer com que o aluno venha pesquisar esses jogos e venha a utilizar. A ideia do jogo, principalmente, é a questão da liberdade. Então, a gente tem que pensar como é que cadencia essa questão da interação com o jogo. Não fazer o jogo como um processo obrigatório. Por si só, né, o jogo é uma atividade livre, em que, por si, o jogo conquista o aluno. Então, a ideia a gente tem que pensar em como cadenciar essa questão. Uma das sugestões que eu aplico é sugerir os jogos, mas, de certa forma, não obrigar que os alunos interajam. A atividade é livre. Cabe a gente mediar todo esse processo de conquista. Então, a ideia, como o Lin comentou, é que a gente venha trazer narrativas, venha trazer enredos para que a gente possa conquistar o aluno e ser algo atrativo para eles. Então, por exemplo, o jogo DOM, que é um jogo de funções quadráticas, ele tem por enredo algo de ficção científica, onde uma família está viajando de forma interestelar e uma nave que eles estão, essa nave cai em um planeta que eles não conhecem. Então, um dos sobreviventes, né, que consegue acordar durante essa queda da nave, ele tem que utilizar dos conhecimentos de funções quadráticas para conseguir salvar a família e levar a nave de volta para o planeta deles. Então, a gente tenta, de certa forma, trazer atrativos dentro dos jogos para fazer com que a educação matemática venha a ser direcionada de uma forma mais atrativa e agradável. Bem, então, a questão de Ana Paula, lá de Florianópolis, qual a perspectiva para os games na educação corporativa? Bem, isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? O Senai, ele já tem uma história, o Senai, que é o lá de Lauro de Freitas, o ITED, Instituto de Tecnologia e Educação à Distância, ele já tem uma trajetória de desenvolvimento de jogos voltados para a educação corporativa, voltados para a aprendizagem profissional, voltados para treinamento. Além disso, a gente tem uma empresa no Parque Tecnológico, a Sinergia, que também desenvolve jogos com esse foco, voltados para a educação corporativa, inclusive para o empoderamento das mulheres. Claro, né, nosso lugar, óbvio, temos que estar em todos os lugares. Então, ainda mais nesses tempos de feminicídios. Pois é, então, assim, isso já vem acontecendo, inclusive internacionalmente. A gente tem a própria IBM, sabia? Ela tem todo um braço de desenvolvimento de jogos voltado para trabalhar as questões urbanas, né? Então, já tem bastante, infelizmente nem todos são gratuitos, né? Porque quando você fala em jogos voltados para essa área, normalmente eles são comercializáveis, né? Não tem disponível para a gente para download, mas eu acredito que essa perspectiva, especialmente na modalidade do ensino online, ela deve
ser bastante incentivada, né? Porque os cursos que acontecem normalmente nas universidades corporativas, como Petrobras, Embasa, etc. e tal, eles precisam criar espaços onde haja um maior nível de interação, engajamento, imersão dos empregados, senão ele não consegue efetivamente mobilizar aquele sujeito para desenvolver uma habilidade, ou para estimular uma habilidade, ou para ampliar essa habilidade que ele já tem, né? Criar outras frentes de desenvolvimento. Então, isso já vem acontecendo mesmo. Mas, infelizmente, eu não saberia indicar isso, sites que ofereçam isso gratuitamente. Essas instituições, essas empresas que eu falei, elas desenvolvem, mas elas comercializam o produto. E elas desenvolvem a partir da encomenda mesmo, né? A empresa vai lá, encomenda que tipo de... O que habilidade, por exemplo... No Senai, lá, Cimatec, eu sou, de vez em quando, chamada para ajudar o pessoal, trabalhar em projetos com o pessoal de desenvolvimento de software, porque chega demandas de empresa para desenvolver. Recentemente, a gente estava numa reunião para desenvolver jogos, inclusive com a integração com a realidade aumentada, para uma determinada empresa, porque ele quer... treinar o funcionário para vender um determinado serviço, ou porque ele precisa que aquele funcionário tenha uma habilidade que necessita, na verdade, ser mais estimulada. Então, isso acontece já no cenário, mas não de forma livre e gratuita. E sobre medicina veterinária, vocês têm alguma notícia aqui? Não. Posso responder? Não. A área de medicina é uma área que há muitos anos já vem interagindo, pelo menos na Unicamp, né, na Bahia talvez não, mas na Unicamp, inclusive com a modalidade à distância. Né, eles já trabalham com a mediação dessas tecnologias cada vez mais. Então, na área de medicina veterinária, eu não sei, mas na área de medicina a gente tem bastante coisa. Então, só para você ter ideia, eu estou recentemente perdidamente apaixonada por um grupo da Universidade lá de São Francisco, na Califórnia, que o cara é da área de neuropsicologia. Né? E ele tem desenvolvido jogos fantásticos para Alzheimer, para autismo, para síndrome de Down. Então, são várias coisas. Então, outro exemplo que eu estou apaixonada agora também, que dialoga com a área médica, não, infelizmente não a veterinária, mas dialoga com a área médica, é o desenvolvimento de jogos para a depressão. Gente, é fantástico. Mas eu não sugiro que o deprimido jogue, né? Porque a gente foi jogar, eles fizeram para o público errado. Eu, com os meus alunos... esqueci de dizer que a UNEB tem, no Brasil, o primeiro curso de jogos digitais em uma instituição pública, uma universidade, porque o IFE, lá do Rio de Janeiro, tem também o curso de jogos, que foi primeiro com o nosso, mas, assim, ele é um instituto, difere, né? A gente sabe. Mas, assim, por que eu falei isso? Porque, com a minha turma nesse curso, a gente, na disciplina de Game Cultura, nós fomos analisar alguns jogos disponíveis para a depressão. E, gente, é terrível. Assim, eu tenho pessoas na minha família com depressão, e às vezes a gente subestima o problema. Eu era uma pessoa que subestimava, ficava dizendo, não, mas você tem que sair disso, você tem que... não é possível, eu não acredito. Aquelas coisas que a gente gosta de dizer. E quando você vai jogar esse jogo, você sente a impotência, a apatia. É visceral, mas ele é legal para que a gente entenda o que é estar deprimido. A Organização Mundial de Saúde dedicou esse ano à depressão, né, porque é um problema mundial. Inclusive, no Brasil, é um problema sério. E esses jogos... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando dessa relação jogos e saúde. Esses jogos, existem vários para aplicativo ou para dispositivo móvel e aquelas ficções interativas que você joga no computador. Inclusive, uma desenvolvida por uma design brasileira que estava deprimida e resolveu fazer um jogo. Então, na área de saúde, tem vários exemplos, gente, apaixonantes, que você fica encantado como o povo já conseguiu dar esse salto. E tem um exemplo clássico de um médico lá em Nova York, que trabalha na área de laparoscopia, que, em 2003, ele colocou os residentes para jogarem antes de fazer as intervenções cirúrgicas. Isso, acho que todo mundo conhece esse exemplo, não é? E depois ele refez com um número N bem maior, e ele percebeu como a habilidade motora desses médicos melhoravam após X horas de jogo. E tem um jogo também, o Remission, para câncer, para você entender o câncer. O que é o câncer? Foi desenvolvido para crianças, para que elas conseguissem entender o que era a doença e como essa doença afetava. Então, a área médica tem exemplos bastante significativos e importantes que contribuem. E nada impede que a gente pense em alguma coisa para a medicina, né? Afinal, todos nós temos um amiguinho que mora na nossa casa que a gente ama como se fosse da família, né? Eu, por exemplo, tenho um gato. Adoraria ter um jogo que falasse sobre o gato.
Bom, aqui tem duas perguntas correlacionadas, né? Uma é da plateia aqui, que o que há disponível na área de jogos para a educação ambiental, nacional e internacionalmente de forma gratuita. E tem uma outra aqui que veio pela internet, que é da Josi Rafael Mariana, que pergunta: onde podemos encontrar estes jogos mencionados pela Lin? A gente disponibilizou um link aí da Comunidades Virtuais, www.comunidadesvirtuais.pro.br. E está disponível no YouTube, é isso? Então, está aí, no chat. E a gente adora críticas. Então, quem jogar, tiver crítica, pode mandar para a gente, porque isso ajuda a gente a retroalimentar o processo de outros jogos. A gente aprende muito assim com as dificuldades que as pessoas passam para a gente. A gente está fazendo agora até um FAQ, porque vem tanta dificuldade, às vezes, de interagir, e para que a gente possa disponibilizar no site. A gente tem um FAQ só para o jogo Búzios, que era um advergame, e os professores, não Adventure, e os professores tiveram muita dificuldade de jogar, foi o único que a gente fez o FAQ. Mas a gente recebe tanta demanda de várias pessoas em relação a alguns bugs, algumas quests que não conseguem resolver, que a gente está com 2 pessoas agora interagindo, 2 meninos, para que a gente possa estar criando esse FAQ e respondendo já essas perguntas. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda para a gente, que vai ajudar a alimentar esse FAQ e ajudar no processo de desenvolvimento e da formação dos novos profissionais na área de jogos. Bom, intercalando ainda as perguntas presenciais e virtuais, tem outra pergunta aqui do Eniel, da plateia, para Isa Coutinho, né? O instrumento apresentado por Isa Coutinho pode ser utilizado para vários ambientes virtuais de aprendizagem, como AVA? E já vou fazer a segunda para a turma. Como definir a faixa etária do jogo, levado em consideração a faixa escolar em que o estudante se encontra? Tem aí o profissional? Obrigada pela pergunta. Alô? Não? Agora. Bem, Eniel, a ideia inicial do instrumento, ele foi pensado para jogos digitais, mas nada impede que ele seja utilizado em outros ambientes virtuais. O que é necessário nesse momento é a gente testar. Eu aceito o convite para testar. Acho que a gente pode pensar nisso, até porque nós vamos estar avaliando a usabilidade, a experiência de usuário e os princípios de aprendizagem. Eu acho que a gente pode utilizar, sim. Com relação à classificação da faixa... É para mim a pergunta? Para qualquer. Passa para a Isa. Pronto. Assim, os nossos jogos, nós não costumamos... Fazemos um levantamento sobre as possíveis faixas etárias que os alunos podem estar interagindo, mas, de certa forma, não é uma camisa de força que somente aquele público pode estar interagindo. Hoje, você observa que até no mercado comercial, todos os jogos, eles saem, devido à análise do Ministério da Defesa, sai com a categoria, uma faixa etária, né, uma especificação de qual público deve interagir com aquele jogo. Mas especificamos, por exemplo, no caso do Tríade mesmo, colocamos lá alunos a partir do 8º ano, mas não significa que somente esse aluno tenha ali as expertises para poder estar interagindo com aquele jogo específico. E também não costumamos dizer para o professor, olha, interaja com esse determinado tipo de jogo, ou solicite ao aluno que interaja, antes de você lecionar determinado tipo de conteúdo. Não categorizamos a forma de utilização dos jogos digitais. Na realidade, tecemos os estudos de qual proximidade, qual a faixa etária próxima, né, que o aluno pode estar tendo acesso ali ao conteúdo, mas de forma específica, como se fosse engessado, ó, você só utiliza se você tiver determinada faixa etária, ou se você já tiver aprendido determinado tipo de conteúdo, esse não vem ao caso, né? Não costumamos fazer isso. Posso fazer agora eu? Deixa eu só responder essa, Antônio, rapidinho. Desculpe, então tá. Português tem prioridade sempre. Não, faz favor. As mulheres ao poder. As mulheres ao poder, faz favor. Bom. Pode falar.
António Moreira, Universidade Aberta de Portugal. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns a todos os oradores, fizeram intervenções fantásticas e fiquei muito satisfeito de vos ouvir. As vossas intervenções foram distintas, têm aqui aspectos diferentes e eu preciso urgentemente da vossa ajuda. Eu quero-vos fazer uma questão e isto é um pedido de auxílio, por favor. Neste momento, em Portugal, nós estamos a desenvolver, e o meu grupo de investigação está a desenvolver e a tentar construir um campus virtual, como se diz aqui, para presídios, em estabelecimentos prisionais. E aquilo que nós estamos a fazer é exatamente aquilo que nós ontem, ou que eu falei, relativamente àquilo que é um campus virtual e um campus académico. Estamos a tentar fazer, em cooperação com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em Portugal, a construção desse mesmo campus. E aquilo que nós estamos a fazer é tentar, efetivamente, ter aqui uma série de sistemas que se liguem, obviamente sistemas seguros, portanto, com internet condicionada, com intranet, com acesso a determinados sites, e aquilo que eu fui ouvindo, e portanto estava a refletir, e por isso é que eu acho que estes encontros e estas partilhas são fundamentais, é efetivamente, e uma das minhas ideias, mas que eu não tenho, e o meu grupo de investigação não tem know-how para o fazer, porque esta questão dos jogos digitais de facto é muito interessante, mas apela também se calhar a uma formação e um conhecimento que nós não temos, e por isso é que eu ontem falava na questão do cinema, da questão de termos formação em tecnologias, em audiovisuais, na leitura da imagem, e esta questão dos jogos é fundamental porque, como a Aline diz, parece que está muito na moda, há aqui um certo modismo da utilização dos jogos, mas aquilo que eu vejo, pelo menos em Portugal, é que a maior parte das pessoas não sabem efetivamente o que é que estão a fazer com aqueles jogos e não sabem aquilo que são efetivamente esses objetivos que foram aqui delineados e que há um trabalho sistematizado e muito forte sobre aquilo que é feito. E, portanto, era nesse sentido, nós temos neste momento, apesar de ainda não termos a plataforma online a funcionar, nós temos plataformas offline, ou seja, nós construímos todo o ambiente e depois metemos num sistema fechado e damos aos estudantes dos diferentes presídios onde temos estudantes, mas é algo estático, morre ali. E, portanto, aquilo que eu queria a curto prazo, e sabendo que nós temos também o curso de História na Universidade Aberta, era eventualmente pedir o vosso auxílio, se têm efetivamente jogos nesta área da história, que nós eventualmente pudéssemos utilizar esses jogos em processo educativo dentro dos presídios, dentro desses estabelecimentos prisionais, e depois que pudéssemos, eventualmente, e portanto aqui o pedido de ajuda não é à Aline, não é à Isa, é ao comunidades virtuais, para eventualmente nós pensarmos num projeto que possa questionar a forma e avaliar como é que nós podemos utilizar de facto estes jogos também em ambientes diferenciados, e aqui voltamos à questão da inclusão, que me parece extraordinária, e por isso eu queria também dar aqui particularmente os parabéns à Isa, porque fez de facto também, que é aquilo que nós estamos sempre a questionar, e ontem estávamos sempre a colocar a tónica nesse aspecto, e efetivamente nós questionamos onde é que a educação à distância, onde é que os ambientes virtuais eventualmente podem chegar onde não pode chegar a educação presencial. Claramente, e aquilo que nós temos percebido é que a educação presencial, do ponto de vista do ensino superior, não chega aos estabelecimentos prisionais. E há ali seres humanos que estão naquele momento presos, mas com certeza vão ficar livres em determinado momento, que precisam de ter esta educação. E aquilo que nós temos feito é essencialmente perceber que a educação à distância tem um papel fundamental nestes espaços onde eventualmente a educação presencial não pode penetrar por questões até legais. E a questão das classes hospitalares é muito interessante, e nós publicámos um livro em que a professora Aline e eu fomos organizadores, onde tentámos perspectivar efetivamente aqui como é que as tecnologias podiam, até com o auxílio da educação à distância, podiam penetrar nestes ambientes eventualmente que não são aqueles ambientes tradicionalmente escolares, mas que, como a Isa diz, através dos dispositivos móveis, através daquilo, e por isso é que eu também fico muito contente, daquilo que a Unesco diz, do que a Comissão Europeia diz, do que organismos internacionais dizem, que claramente nós temos aqui uma educação claramente on-life, e portanto não é a escola que vai até ao estudante que vai até à escola, é claramente aqui os ambientes virtuais, a educação à distância que vai ao hospital, que forma classes, que vai até aos presídios, que entra eventualmente naquilo que é um estilo de vida, como por exemplo a etnia cigana que nós temos em Portugal com alguma força, onde as crianças têm alguma dificuldade em ir à escola, mas existe educação à distância no ensino não superior para eventualmente estas crianças que não são, digamos assim, que andam sempre em mobilidade, possam ter oportunidades através destes dispositivos móveis e, portanto, que a aprendizagem seja uma aprendizagem feita fora dos ambientes de aprendizagem mais
mais formais. Por isso, o que eu queria também perguntar era, efetivamente, se aqui os jogos digitais podem perfeitamente dar um upgrade à própria educação à distância e à criação destes ambientes digitais e se, efetivamente, podem ser utilizados também nestes ambientes informais ou formais de aprendizagem. Obrigado. Eu escrever isto era terrível. Quer que eu fale? Tá, então assim, em Portugal, você conhece bem, tem o professor Joaquim Carvalho, da Universidade de Coimbra, que desenvolveu o Portugal 1111, eu acho, que foi um jogo que foi disponibilizado em 2006, gratuitamente, naquela revista Visão de vocês, e eles fizeram várias investigações com os alunos. E aí, eu acho que, nesse caso específico, você podia dialogar com o Felipe, porque a tese dele é sobre isso. Felipe Penicheiro, lá de Coimbra. Por quê? Qual a questão que nós temos? No caso do Comunidade, nós desenvolvemos jogos, com exceção da Revolução Industrial e com exceção da Revolução Francesa, jogos que valorizam mais o contexto local. E aí o português sempre aparece como aquele terrível, vocês sabem, né? Afinal, é a nossa história. Então, seria talvez interessante, mas eu não sei se eles iam gostar de interagir com esse tipo de elemento cultural. Em relação a... Deixa eu responder, Antônio. Vá. Mas Felipe tem. E a Revolução Industrial. Tá difícil. Depois daquele dado que você apresentou, que os cinquentões estão com desejo em queda, a gente está mal aí nesse pacote, né? Estou brincando com ele. Gente, é porque eu conheço ele, viu? Aí eu fico brincando essas maluquices com ele. Bem, então, assim, voltando à questão. Existem alguns jogos que são comerciais e que você pode, por exemplo... Porque, assim, o Comunidade não só interage, nem só faz pesquisa com jogos educativos ou jogos produzidos por eles. A gente tem pesquisa com Assassin's Creed, com Call of Duty, com Minecraft. Por quê? Porque é isso que o povo joga. E esses jogos, mesmo que tenham conteúdos violentos, eles também ajudam a aprender conceitos. Então, no caso da história, o Assassin's Creed, por exemplo, é fantástico. Porque você pega a Renascença, depois você pega a Revolução Francesa, e agora qual foi o outro? Acho que é a independência dos Estados Unidos. Então, você tem conteúdos aí que transversalizam a história mundial, né? Você tem o Call of Duty, que trabalha a questão da guerra e como os americanos manipulam tudo. Então, tem vários conteúdos e ideologias para serem trabalhados nos jogos comerciais. Qual o problema? O problema é que o nosso público, o seu e o nosso, não tem uma cultura de interagir com esses jogos. E aí eles vão se defrontar com algumas dificuldades e aí vão desistir, por exemplo. Você tem o God of War, que é um outro exemplo, que trabalha a questão da mitologia, que é algo que a gente adora, né? Então, tem vários jogos comerciais que podem ser utilizados. Eu não saberia lhe dizer, no que se refere à questão da história portuguesa, eu só conheço Portugal 1111. Então, só conheço esse, não conheço outros. Mas acho que, se houver por exemplo, na época que a gente fez o 2 de julho, que foi um jogo para dispositivos móveis, ele teve uma repercussão inesperada, inclusive fora da Bahia. E foi muito interessante, eu tive uma aluna que era do Rio, e ela disse, gente, eu não sabia sobre o 2 de julho, né? Sobre a importância do 2 de julho, inclusive para a nossa independência do Brasil. E, assim como eu disse, ela é a mesma coisa que alguém aqui jogar o jogo que o pessoal fez lá sobre Farroupilha. A gente também não sabe. Então, é legal, porque você socializa as revoltas, você socializa a cultura do povo. Mas aí eu não sei se as pessoas teriam... Se seria algo do interesse, por exemplo, do seu curso. Mas, se você quiser uma relação e uma indicação, a gente tem vários. Em relação à questão de usar a mediação dos jogos na educação à distância, eu acho fantástico.
Eu já penso isso há muito tempo. Só que isso envolve um custo, porque, como vocês viram aí, tudo isso que a gente só fez naquele tempo que se respeitava a universidade, que se respeitava o pesquisador, que tinha financiamento, que tinha edital. Nós vivemos um tempo sombrio no mundo todo e no Brasil. Então, a gente não teria dinheiro, por exemplo, hoje, para fazer uma parceria com você, porque, para eu botar esses meninos para desenvolver, eu preciso de profissional. E o que é caro no processo de desenvolvimento? Pagar o profissional. Então, se eu não tenho um edital que banque isso dentro de uma universidade, nós, né, que vivemos com o nosso pratinho. Então, se a gente não tem... A UNEB nos apoia muito. Em tempo de vacas magras, a UNEB está criando vários editais. O grupo da gente foi beneficiado o ano passado, foi beneficiado esse ano também, porque ela criou essa estratégia. Mas, se não tivesse isso, estávamos todos parados. Então, é muito difícil a gente topar uma parceria dessa sem ter recurso. Entendeu, Antônio? O que a gente pode fazer é algo mais simples, não desenvolver. Identificar o que já existe e, a partir dessa identificação, sugerir possibilidades de interação. E aí investigar até como é... Estou falando demais, né, meu filho? Investigar até como é que é esse uso, entendeu? Essa interação. Mas, assim, para desenvolver, você teria que ter... Por exemplo, lá em Portugal tem um curso de jogos, lá no Instituto Politécnico de Bragança, especialmente em Mirandela, você sabe, que aí você podia fazer uma proposta com eles, porque hoje a Unity ela é gratuita para a gente na universidade, né, para o desenvolvedor que até um determinado um perfil, você trabalha e você pode desenvolver para além de jogos, ambientes virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagem, com Unity. E os meninos lá estudam Unity. Os meninos lá trabalham com... tem disciplinas de 3D, de 2D, de cinema, narrativa. Então, eu acho que eles são um excelente parceiro, porque está perto, e eu acho que para os meninos seria interessante, embora eu sei também que vocês também estão sem dinheiro, né, como a gente, que é um problema mundial. Não sei se consegui, né, porque é difícil, sem dinheiro não se faz nada, gente. Utilização nesses ambientes prisionais e como é que, eventualmente, independentemente de serem jogos violentos, que até parece um contrassenso, nós estarmos a dar jogos violentos a indivíduos que, eventualmente, possam ter alguns crimes nessa área, de, eventualmente, ver qual seria o impacto do ponto de vista da reeducação e o impacto desses jogos, porque eu acho que poderia ser um trunfo fundamental para perceber, efetivamente, como é que isso funciona. E nós, felizmente, lá, eu tenho feito um périplo pelos estabelecimentos prisionais, quase todos em Portugal, onde nós temos estudantes, e conheço os diretores dos estabelecimentos prisionais, e a maior parte deles está sensível para esta necessidade de mudança do ponto de vista da reeducação, para a reabilitação destes indivíduos que cometeram crimes, que estão a ser penalizados, mas que têm que ser reinseridos, senão voltam outra vez a ser criminosos. E, portanto, nesse sentido, há essa moda, pode haver esse investimento para o desenvolvimento de jogos, eventualmente, e agradeço a sugestão, podemos pensar, de facto, com Bragança, mas do ponto de vista da investigação consolidada, eu não conheço eventualmente o trabalho deles, mas não sei se vocês não podem ser uma ajuda extraordinária e que podemos internacionalizar esta questão e eventualmente poder ter algum interesse do ponto de vista não apenas europeu, que o trabalho está mais consolidado, mas do ponto de vista do Estado sul-americano. Portanto, aqui poderemos de facto dar aqui um passo em frente, obviamente aqui pensando neste conceito inovador e no conceito da utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, portanto, juntando, porque estamos a criar um campus virtual para isso. Convite aceito, mas eu vou lhe dizer que aqui...
Não, tudo bem. Mas eu vou lhe oferecer uma outra opção. Aqui no Recôncavo, em Cachoeira, a gente também tem gente da área de jogos. Tem o Daniel Marques, tem o Vicente, tem o nosso querido Adriano, que é de animação, mas é também de jogos, e tem mais uma pessoa que eu estou esquecendo aí. Então, Daniel, inclusive, me disse que ele ia fazer um projetinho de extensão para o menino avaliar os nossos jogos. Eu acho que é uma boa, porque você está com a sua parceria com as duas universidades, UNEB e Recôncavo. Então, é um convite, os meninos aqui, Ariston, pode mediar essa relação com o pessoal lá de Cachoeira, e a UNEB você já está em casa, não precisa se queixar, né? Então, a gente só precisa sistematizar isso. Então, eu acho que a gente está chegando ao final. Eu queria passar a palavra para a professora Margarete, mas antes disso eu queria já colocar as outras duas, com a pergunta da professora Margarete e essas outras duas, eu acho que a gente pode encerrar o debate, né? É uma pergunta do Elmo, de Vitória da Conquista, e outra da Marta Menezes, do FMN de Salvador, Bahia. Será que a gamificação e EAD é o único dispositivo para incentivar para o incentivo educacional? E a outra a instituição que não se atua, que atua como formadores de conhecimento, que não se adequem ao EAD, tem a possibilidade de declínio a curto prazo? Pergunta interessante. Professora, faça a sua questão, que aí a gente fecha a parte. Oi. Então, eu sou a professora Margarete, da UFRB, do Centro de Formação de Professores. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa pela temática maravilhosa, né? A professora Isa, pela experiência, né, na pesquisa, a outra professora Isa também. Mas a minha pergunta é para a Lynn. Então, assim, eu sou da área de língua inglesa. Há muito tempo vem me incomodando essa questão de pensar os jogos para utilizar nesse ponto de vista educativo, porque a gente sabe que os jogos têm essa linguagem em inglês, né? Muitos alunos na escola, né, que eu tenho um projeto de extensão na escola pública, eles dizem isso: eu aprendi muito inglês com jogos. E isso vem me inquietando, porque eu digo, eu não sou game designer, eu não sou programadora, então me falta essa habilidade para eu dizer assim, eu posso criar um aplicativo, criar um game, né, nessa área. Eu tenho pesquisado, eu não tenho visto muitas ações assim voltadas para a língua, né, para questões de pedagógicas em sala. E aí ontem fiquei mais inspirada ainda com a palestra do professor José, quando ele disse que vai aprender o cinema porque ele quer utilizar isso. Então, assim, eu acho que minhas ideias também estão legais, porque eu acho que eu preciso dessa competência também e desenvolver outras formas de motivar esses alunos, porque lá na universidade a gente tem essas disciplinas de prática de língua e a gente precisa dinamizar, né, essa parte da aprendizagem interativa, significativa, do que só estar no básico, né, professora Lynn? Então, como eu trabalho já e tenho um grupo de estudos e pesquisas em educação à distância e novas tecnologias no ensino de língua inglesa, eu gostaria muito que a senhora pudesse, se souber assim, de algo voltado já para a língua inglesa, porque hoje eu estou no PPG Educ como aluna especial, né, que fui aluna da professora Merivalda e Obdália, mas assim, direcionar para esse setor, elas disseram que eu teria que conversar contigo. Existe já essas pesquisas da UNEB voltado para a língua inglesa, em sentido dessa interatividade em sala, de algum jogo? Menina, isso é uma coisa que eu quero fazer há tempos. Eu quero também. Existem alguns aplicativos, inclusive, que eu interajo com eles, né? Então, por exemplo, tem o Elevator, que é exatamente, ele é para você desenvolver as competências em inglês. E ele é totalmente gamificado. A gente estudou ele também na época de fazer aquele artigo que ele falou, mas a gente tirou, porque priorizou as outras questões. Ele é bem legal, eu gosto dele. Fiquei usando ele durante um ano, porque eu acho legal avaliar. E tem outros também que eu já testei. E outro dia eu vi uma revista que saiu só sobre a questão do ensino da língua e as tecnologias, e o pessoal usando o WhatsApp para o ensino. Então, eu acho que o professor João Matá me disse uma época, quando eu encontrei com ele há 2 anos atrás, que ele tinha um orientando que estava trabalhando com games e o ensino da língua inglesa. Então, eu não sei lhe dizer, Meg, se
como é que está esse estado da arte hoje. Eu lhe digo que existem aplicativos que a gente pode usar, que são gratuitos, tem uma parte que é gratuita, e ele vai gerando relatórios para dar o feedback ao jogador. E existe já a publicação, e existe essa pesquisa que, pelo tempo, como era de mestrado, já deve ter defendido. Mas a gente teria que fazer um levantamento desse estado da arte para ver o que é que tem. Eu acho super importante, e cada vez mais eu observo, porque eu sou uma interessada na língua, né, de melhorar, dar um improve mesmo no meu inglês, até porque a área de jogos tudo é em inglês. Né? Se você não fala inglês, você não consegue interagir com a literatura. E de funções executivas também. Então, eu acho, eu observo que tem tido um crescimento bastante, né, nessa tentativa de ajudar as pessoas na aprendizagem da língua. Eu posso te passar essa revista, eu vou ter que resgatar, porque eu devo ter salvo ela lá, e ver com o João a pesquisa do menino, te passar esses aplicativos que eu já interagi com eles. Eu gosto de competir comigo mesmo. Então, esse aplicativo é bom, porque ele vai me dando... Ele vai criando desafios para mim. E aí eu gosto de ir me superando. Então, ele é legal para quem tem esse perfil. Então, dá para tranquilamente usar, tanto no ensino presencial, se a gente for usar a terminologia, né, presencial como à distância. E eu acho super da hora, porque é muito importante que a gente também se aproprie dessa outra língua. Né? Obrigada, Linfa. Depois você me manda um e-mail, eu te mando. Eu te mando. Tem essas outras questões aí, se a gamificação é a única maneira de causar o interesse. E essa pergunta é interessantíssima aqui, que fala se as instituições que não tiverem EAD, elas vão declinar? Assim, com relação às instituições, né, há, na realidade, um grande medo hoje com relação ao futuro da educação, de uma maneira geral. Então, se compreende que a EAD hoje é uma tendência em ascensão, em crescente ascensão, pode-se dizer. Né? Se a gente compara a EAD, que era desenvolvida há 10 anos atrás, e a gente traz os dados, atualmente a gente observa assim, os índices elevados. Então, isso se configura uma parceria com o cenário mesmo do desenvolvimento das tecnologias digitais, como eu apresentei hoje, né, das tecnologias móveis. Então, eu não acredito que há em detrimento da instituição, em detrimento das instituições presenciais, há uma ascensão da EAD. Eu acredito que não se funciona dessa maneira. A gente observa o crescimento do blended learning, que é a utilização tanto de uma modalidade presencial, aulas que ocorrem, né, como a gente já conhece, de uma maneira de larga escala, com a educação à distância. Então, quando eu converso com algumas pessoas, muitas salientam essa questão do medo da EAD. Será que a EAD agora vai dominar tudo e não vamos ter mais as aulas presenciais? Como uma coisa fosse anular a outra. E a gente observa que cada uma dessas modalidades educacionais tem o seu espaço. A gente observa também que, com a ascensão de uma tecnologia, como, por exemplo, a gente observa a TV, não, obviamente, sumiu o rádio, ou até mesmo com a ascensão de... A gente falava até lá no grupo de pesquisa, né, que as pessoas tinham medo que, com o desenvolvimento do DVD, as pessoas falavam assim, poxa, agora ninguém vai para o cinema, porque com o DVD em mãos, quem é que vai ter o interesse de ir para o cinema? A gente compreende que cada modalidade educacional ela tem a sua peculiaridade, ela tem o seu valor e atende também ao seu público. Então, nós compreendemos que há uma tendência das instituições se aproximarem cada vez mais da educação à distância, sobretudo fornecendo cursos, como o professor Eniel apresentou aqui, os MOOCs, que são cursos abertos, são cursos massivos, e que atraem muitas pessoas, e que se aderem à flexibilidade do tempo de cada pessoa. Então, não compreendemos assim a visão da EAD de uma maneira dicotômica. Né? Agora que com a EAD, com a extensão da EAD, vai sumir os cursos presenciais, e nem vice-versa, né? Com a predominância dos cursos presenciais, não vai ter espaço para a EAD. A gente caminha numa vertente de colaboração, né? Numa perspectiva de ambientes que cada vez mais contribuem para a educação, que é o processo fundamental que a gente tem interesse. Você pode repetir a pergunta? Só para... Da
gamificação, né? Se a gamificação na EAD é o único dispositivo para incentivar a educação. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção assim, quando a gente trata de processos educativos, processos de ensino-aprendizagem, a gente não trabalha com único, a gente trabalha com pluralidades, né? Então, a gamificação ela pode ser uma alternativa, já que ela é uma estratégia metodológica, que pode tornar mais sedutor o processo de interação com esse tipo de modalidade. Mas lembrando também que, quando a gente fala de gamificação, é um cuidado que a gente deve ter, nós não estamos falando de algo novo. Os processos de gamificação já existem há muito tempo, né? Com outra linguagem, com outra forma de expressão. Então, o processo de educação à distância é um processo que, independente da metodologia, da estratégia metodológica, existe um sujeito que ele precisa ter duas coisas, disciplina e foco. Por quê? Porque a EAD é um processo de autogerenciamento da aprendizagem. Então, não adianta você trocar de metodologia se não existe alguém que está ali gerenciando o seu saber. Então, é importante a gente se colocar que nos processos educativos existe, não é uma relação passiva, é uma relação dialética daquele que está aprendendo, aquele que está gerenciando sua aprendizagem, aquele que está transformando sua aprendizagem em atitude do cotidiano. É esse que faz a gente ter essa diferença nos processos educativos. Então, só chamar a educação para chamar a atenção para a relação que nem a gamificação, nem qualquer outro tipo de metodologia que esteja inserida nos processos, ela vai dar conta de algo que também tem a subjetividade do sujeito. Pergunta rápida aqui da plateia, a pessoa pergunta se tem jogos para educação ambiental produzidos no Brasil e gratuitos. Tem, viu? Se você entrar no site, no Google e botar lá jogos sustentabilidade, vai aparecer vários. Aí você faz uma avaliação e escolhe o que mais adequado ao seu objetivo. Mas, além disso, nós temos o Calangos, que foi um jogo desenvolvido, lembra que eu falei da edital FINEP? Desenvolvido entre a UFES, a UFB e o Mackenzie, que trabalha as questões ecológicas e que dá para a gente puxar para essa discussão do ambiente. E, além disso, o nosso gamebook Guardiões da Floresta, se o jogo vocês estiverem pensando para criança, ele também trabalha a questão ambiental, porque a gente não falou da narrativa, né? Mas a narrativa é exatamente a proteção da floresta amazônica. E os personagens não jogáveis são os personagens do folclore baiano. Então, para além do Halloween, temos que valorizar também os nossos personagens do folclore brasileiro. Então, dentro do gamebook, você vai interagir com toda a problemática da devastação da floresta amazônica. Conversando com quem? Com os guardiões. Quem são os guardiões? Os personagens do folclore brasileiro, o Saci Pererê, o Curupira, o lobisomem, a Iara. Então, eu indico que você baixe o Guardiões da Floresta, o Gamebook, que está disponível gratuitamente para Android, tablet, porque na época tinha aquela coisa que o MEC ia dar tablet para todas as escolas, mas tem também um Gamebook que é anterior a esse, que é o Gamebook, não, o Guardiões da Floresta para PC. Esse tem alguns bugs, mas também é a mesma temática que o William falou, né? É uma narrativa transmediática. A gente fez para PC, depois a gente fez para dispositivos móveis. E o Calangos, que é para PC, e também está disponível gratuitamente. E, fora isso, bota no Google jogos para sustentabilidade, vai aparecer vários. Aí você faz uma avaliação do que é que lhe interessa naquele momento. Muito obrigada. Bom, no nosso site, você clica em evento, vai lá para o Seminário de Jogos 2017, que, inclusive, Jailson estava lá, Ariston, Adilson, Eniel. Tem esses artigos que Isa falou. Obrigada. Bom, só para registrar as perguntas de Luiz Barros, da UNEB Teixeira de Freitas, da Tânia Freitas, aqui da plateia da SEC, e de Eduardo Silva, da Unicamp Campinas, que, embora a gente não tenha conseguido responder especificamente, eu acredito que, pelo menos parcialmente, a discussão aqui respondeu. Então, só agradecer a todos da mesa e passar a palavra para o cerimonial.